Mas eu queria saber se Kim Kataguiri é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pela Missão. Se o governador Tarcísio fosse candidato à presidência, fosse o escolhido, ao invés do Flávio Bolsonaro, vocês mudariam a rota, apoiariam Tarcísio? Como vocês vão tratar a questão do fundo eleitoral? Eu já queria abrir essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, perguntando se de fato o senhor é um pré-candidato ao governo do estado de São Paulo ou não. O Partido Missão está iniciando as suas atividades, vamos falar assim, né? Mas eu queria saber se Kim Kataguiri é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Missão. A gente vai tomar essa decisão coletivamente no partido no mês de julho, né? Agora ainda não tem definição sobre essa pré-candidatura, vai depender da nossa montagem de chapa aqui federal e estadual, vai depender também de como tiver o cenário nas pesquisas até julho, então por enquanto a gente ainda não tem definição. E qual que é a linha de pensamento do Missão? É mais à direita ou é ser totalmente independente, ter um candidato independente aqui no governo do estado para a presidência? Qual que é a visão do Partido Missão a partir daqui? As duas coisas, tanto ser de direita como ser independente, né? Nós somos uma direita diferente da direita bolsonarista. A gente primeiro tem coerência e tem honestidade, coisa que faltou durante o governo Bolsonaro, que prometeu grandes reformas econômicas, não entregou a reforma administrativa, não entregou o corte de privilégios, aliás, mandou uma reforma administrativa sem a elite do funcionalismo público, sem a classe política, sem o judiciário, sem o Ministério Público, não conseguiu aprovar uma reforma tributária, aprovou, aliás, o contrário, furou o teto de gastos aí praticamente 20 vezes e aprovou o PEC Kamikaze. Então, nosso caminho de uma reforma profunda do Estado, nós temos defendido uma nova Constituição, a gente acredita que a Constituição de 88 em boa parte responsável pelo fracasso do país e praticamente todas as políticas públicas. A gente ficou para trás da maior parte dos nossos pares, países em desenvolvimento, a gente cresceu menos, nós temos um serviço de saúde pior, nós temos um serviço de educação pior. Um dado bastante assustador que eu costumo citar é que o estudante mais pobre do Vietnã, no Sudeste Asiático, um país que tem praticamente o dobro da pobreza do que a gente, tem uma nota muito parecida em matemática, né, no PISA, na avaliação internacional do ensino médio, do que o aluno da escola mais rica aqui do Brasil. Então, esse é um dos sinais do nosso fracasso em infraestrutura, em competitividade também, né? Você vê vários setores da indústria nacional defendendo e fazendo lobby pela taxa das blusinhas porque ficou para trás, porque não lutou para que a gente tivesse uma infraestrutura mais barata para escoamento de produção, não lutou para que a gente tivesse uma modernização das leis trabalhistas e não fosse tão caro, e você não tivesse que pagar tanto para o governo e tão pouco para o funcionário, como nós temos as nossas obrigações trabalhistas hoje. Então, primeiro ponto para a reforma profunda do Estado. Segundo ponto, uma defesa muito veemente do enfrentamento ao crime organizado, uma declaração de guerra em relação ao crime organizado, uma operação envolvendo as Forças Armadas para a retomada dos territórios hoje dominados pelo crime organizado e também operações de asfixia financeira, né? E hoje a gente está vendo um dos maiores escândalos, eu diria que é o maior escândalo da história do país, que é o caso do Banco Master, envolvido com o PCC e, mais assustadoramente, envolvendo o ministro do Supremo, elite do Senado, elite da Câmara dos Deputados, do Palácio do Planalto. Então, muito resumidamente, porque nós chamamos diversos especialistas de todo o Brasil para construir o que a gente chama de livro amarelo, que é, primeiro, um diagnóstico, né, do porquê que a gente chegou onde nós estamos, onde exatamente nós estamos hoje, em todos os setores. Então, nós temos discussão do livro amarelo sobre defesa, sobre infraestrutura, sobre segurança, sobre saúde, sobre educação, sobre meio ambiente e onde a gente quer chegar. Então, nós temos um programa construído bastante profundo, diferente do que a maior parte dos partidos defendem. Você vê presidentes de partido utilizando o tempo para falar na televisão. Eu quero mais saúde, eu quero mais educação, eu quero mais segurança. Tá, e quem quer menos? Né? Como que você quer chegar lá? Né? Todos têm esse discurso genérico, sem nenhuma coerência, sem nenhuma profundidade que a gente se propõe a fazer. A gente está conversando com o deputado federal Kim Kataguiri e eu já queria colocar nesse papo agora a nossa Thaís Romão, também comentarista política aqui da Jovem Pan Sorocaba. Thaís, muito bom dia, bem-vinda aqui ao papo com o deputado federal Kim Kataguiri. Bom dia, Caio, ouvintes, bom dia, deputado Kim. Uma pergunta, uma curiosidade, na verdade, que eu tenho. Até um certo ponto, o MBL, vocês apoiaram o governo Tarcísio em São Paulo. Depois,
romperam esse apoio. Se o governador Tarcísio fosse candidato à presidência, fosse o escolhido, ao invés do Flávio Bolsonaro, vocês mudariam a rota, apoiariam Tarcísio ou Renan permanece como pré-candidato? Em todas as hipóteses, o Renan é o nosso pré-candidato à presidência da República. Não existe nenhuma hipótese em que a gente apoie o Tarcísio para a presidência, mesmo porque o nosso rompimento na Assembleia Legislativa não foi à toa, né? Por diversas vezes, né, nós tivemos atritos com o governo. O nosso deputado estadual, Guto Zacarias, era vice-líder do governo Tarcísio e recebia vários apelos todas as vezes que você tinha envio de projetos por parte do Ministério Público ou do Tribunal de Justiça para aumentar privilégios da magistratura ou do Ministério Público. O governo Tarcísio ou fazia um apelo para que a gente não falasse nada, para que a gente ficasse quieto, ou para que o deputado Guto, em vez de votar não votasse, se ausentasse do plenário, isso por diversas vezes. Quando chegou na sexta, sétima vez, a gente falou, olha, chega, não dá mais, a gente não compactua com essa covardia do governo do Estado, de não fazer o enfrentamento a quem já está no 1% mais rico da população recebendo dinheiro público. Óbvio que promotor e que juiz precisa ganhar bem, agora 100 mil reais por mês e ainda querendo aprovar mais penduricalhos para receber acima do teto de 46 mil reais, aí já é absurdo. Então, o nosso rompimento não é à toa, para além, claro, do governador Tarcísio atuar como um vassalo da família Bolsonaro, né? Agora, com a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro, que é um sujeito amplamente conhecido por estar envolvido em diversos escândalos de funcionário fantasma e de rachadinha, o governador Tarcísio descaradamente diz que vai apoiar essa figura. Então, assim, é um impedimento ético que a gente apoie alguém que tem esse nível de submissão à agenda da família Bolsonaro e, ao mesmo tempo, já demonstrou no governo do Estado que não tem coragem de enfrentar nem o judiciário, nem setores do Ministério Público que defendem aumento de privilégios. Imagina se for o presidente da República enfrentando uma instituição muito mais poderosa que é o Supremo Tribunal Federal ou enfrentando o lobby da Procuradoria-Geral da República para aumento de privilégios das suas classes e também para usurpar as competências do Executivo e do Legislativo. A covardia vai ser muito maior. E eu, pessoalmente, considero que uma das principais agendas do próximo presidente da República tem que ser um enfrentamento, tem que ser um freio aos abusos do Supremo. Agora, deputado, o senhor falou que o Partido Missão, a visão de vocês, é a direita. Num eventual segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, o Missão, o MBL, fica ao lado de quem? A gente não trabalha com essa hipótese. A única hipótese que a gente trabalha é do Renan Santos no segundo turno. E caso isso não aconteça? Caso isso não aconteça, a gente não trabalha com essa hipótese de não acontecer. Tá certo. Thais Romão. Bom, apesar das críticas aí ao governo Bolsonaro, à família Bolsonaro, como que o senhor enxerga a condução do ministro Alexandre de Moraes com relação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, primeiro, no mérito do processo, né, eu considero inegável que Jair Bolsonaro é culpado, né? E foi culpado, inclusive, produzindo provas contra si mesmo de uma maneira bastante burra e amadora, né? Você imprimir uma minuta de golpe na impressora do Palácio do Planalto, né? Você nem se dê ao trabalho de imprimir numa impressora de casa ou de uma papelaria que seja, e você submeter porque até aí, mesmo que você tivesse essa impressão dessa minuta, não seria crime, é um ato preparatório. Agora, você submeter isso aos comandantes das 3 armas e só não levar o projeto em frente porque o comandante do Exército ameaçou o presidente da República de prisão, isso sem dúvida nenhuma configura tentativa de golpe. Agora, isso também não significa validar os abusos de Alexandre de Moraes, né? Só havia 2 possibilidades de julgamento para Jair Bolsonaro falando sobre competência. E vamos lembrar que competência foi aquilo que foi a desculpa utilizada para anular toda a Operação Lava Jato. O abuso agora, né, cometido é muito maior do que aquele que eles supostamente denunciaram na Lava Jato. Por quê? Ou seguia-se a jurisprudência do Supremo, que é casos de autoridades da República que tiveram foro privilegiado e se envolveram em escândalos de grande repercussão, são julgados pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, não por uma turma, né? O caso de Jair Bolsonaro foi julgado por uma turma por casuísmo, por autoritarismo de Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino.
Outra possibilidade, que é a que eu entendo que era a correta, porque é o que está na lei, né? Era o julgamento na primeira instância, porque o ex-presidente não tem foro privilegiado, né? Então, primeiro, a discussão sobre competência. Segundo, todo o processo, né? Não teve respeito ao juiz natural, o processo ele não foi sorteado, ele foi diretamente mandado para o ministro Alexandre de Moraes, que supostamente é vítima de todo esse processo, então ele não poderia ter julgado. Depois, não permitiu o acesso as provas para que a defesa pudesse apresentar a sua resposta à acusação no momento da denúncia, né, do Ministério Público, e depois, nas alegações finais, jogou 80 terabytes de dados para que a defesa pudesse minerar ali no escritório de advocacia para apresentar a defesa. Então, assim, o processo foi viciado, o processo foi ilegal. Jair Bolsonaro poderia muito bem ter sido condenado e ter o seu trânsito em julgado seguindo o devido processo legal, seguindo o processo na primeira instância, depois tendo a confirmação na segunda instância, mas, infelizmente, nessa sanha de demonstração de força do ministro Alexandre de Moraes, preferiram cometer um abuso. Então, só para complementar, Caio, bom, o senhor disse que acredita que ele é culpado, né, em primeiro lugar. Segundo passo, o processo é nulo, né? De acordo com... Eu também acredito que o processo seja nulo, né? Não acredito que ele seja culpado, mas acredito que o processo todo seja nulo. Então, diante disso, o senhor acha que ele poderia concorrer à presidência da República? Aí, assim, é evidente que se a gente fosse seguir, né, se fosse declarada a nulidade do processo, ele teria condição de disputar a eleição. Aliás, eu acho que não teria condição de fato, né? Apesar de ter de direito, porque ele não tem condição de saúde para disputar uma eleição presidencial. Tirando a condição de saúde, né? Perdão? Tirando a condição de saúde, eu estou dizendo com relação a essa nulidade do processo, então... Na realidade, vamos lá, acho que a gente tem duas hipóteses, né? Se tiver a declaração de nulidade do processo, vamos supor, tem a declaração de nulidade do processo hoje, né? Se iniciar o processo em primeira instância e houver a confirmação da condenação na segunda, ele vai ficar inelegível. Mas eu acho que essa é uma discussão vazia, porque essa hipótese não existe, né? Não vai ter declaração de nulidade do processo, o processo vai continuar, o Bolsonaro vai continuar vai continuar preso, não vai haver questionamento nesse sentido, porque não há força política para que Jair Bolsonaro reverta isso no Supremo Tribunal Federal. Então, de fato, se o processo fosse declarado nulo, que tecnicamente deveria ser feito, ele poderia ter... Aliás, ele não teria condição de disputar a eleição porque ainda existia uma condenação prévia por parte do TSE. Então, ainda assim, ele não teria direitos políticos. Mesmo com a declaração de nulidade, ainda assim, ele em nenhuma hipótese conseguiria disputar a eleição. Deputado federal Kim Kataguiri conversando com a gente aqui na manhã desta quarta-feira. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, deputado, porque foi um assunto levantado pelos nossos ouvintes hoje pela manhã aqui em relação às novas regras da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. E aí um dos nossos ouvintes lembrou que o projeto para essa mudança de regras é de Kim Kataguiri, projeto de lei 4.474 de 2020, inclusive tem um vídeo do senhor dizendo que o Lula roubou o seu projeto. É isso mesmo? É exatamente isso, né? Além de roubar dinheiro público, o Lula também rouba o projeto de lei, né? E eu me lembro muito bem, em 2020 eu consegui aprovar a urgência desse projeto em plenário e pautamos esse projeto para votação e ele só não foi votado porque o lobby das autoescolas fez tanto com que o PT como com que o PL se posicionassem contra esse projeto. Então, eu acho muito engraçado todos os deputados petistas que foram deputados comigo na legislatura passada, defendendo e celebrando essa decisão do Lula agora, que essa medida só não está em vigor desde 2020 por causa da atuação do próprio PT, por causa do discurso do próprio PT, que isso seria um caos no trânsito, que isso aumentaria o número de acidentes, como se hoje nós tivéssemos pouco, né? Como se hoje as autoescolas tivessem impedido que a gente tenha um número aí grotesco de acidentes acontecendo no trânsito. Então, infelizmente, a gente tem essa mesquinharia na política brasileira de parlamentares e partidos barrando bons projetos, porque esses bons projetos partem dos seus adversários políticos. Que bom que o Lula fez isso, né? Eu me importo que a medida seja implementada, né? Não vou obstruir, não vou apresentar ações judiciais, porque foi o Lula que fez. Diferente da atitude que o PT teve comigo de barrar esse projeto porque partiu de mim,
Eu não vou barrar uma boa iniciativa do presidente da República, que, aliás, não teria como eu não dizer que é a boa iniciativa, porque inicialmente ela partiu de mim, só porque veio de um adversário político. Thaís, antes da sua última pergunta, queria encerrar da minha parte, pelo menos por enquanto. De 0 a 10, ainda nesse assunto, de 0 a 10, qual nota o senhor dá para o governo Lula? Puta, eu acho que seria impossível dar uma nota de 0 a 10, porque eu consideraria que seria negativo, né? Porque o 0 partiria da premissa de que o país não avançou, né? E eu considero que o país tenha retrocedido, né? Já de uma posição muito precária de que o país já estava antes desse terceiro mandato do governo Lula e do quinto mandato do PT, mas ele conseguiu a proeza de piorar ainda mais a nossa situação. Então, não sei nem se é possível a gente traduzir isso num número natural. Thaís Romão. Bom, vocês agora têm um partido, né, uma missão. E diante de tantas críticas com relação a fundo eleitoral, a tudo isso que a gente vê que está acontecendo com dinheiro, né, da população aí usado para campanhas, enfim, um fundo muito grande. Qual a diferença do Missão para os outros partidos? O que vocês vão fazer de diferente? Bom, muita coisa, né? Primeiro, eu fui um dos únicos parlamentares, né, a votar contra a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias, né? Por exemplo, todos os deputados do PL votaram a favor de você retirar recursos públicos da educação e da saúde para fazer o aumento do fundo eleitoral e também corte de investimentos. Então, o primeiro posicionamento, né, é o que eu já faço de diferente, estando em outro partido, porque eu tenho independência para fazê-lo. Sempre tive independência e sempre votei contra o meu partido quando eu tinha um posicionamento contrário, sempre discursei contra o meu partido quando eu tive um posicionamento contrário. Agora, graças a Deus, não vou mais precisar isso, porque o meu posicionamento sempre vai ser do meu partido, porque eu vou estar no partido que eu acredito, o partido missão. Então, o primeiro ponto esse, a nossa postura há muito tempo sempre foi essa. E a diferença fundamental é que nós somos um partido político. A maior parte daqueles que se dizem partido político no Brasil não são, porque o partido ele tem crenças, porque o partido ele tem programa. E a maior parte dos partidos políticos no Brasil, independentemente de quem esteja no poder, eles estão juntos. Eles estão vendendo votos para receber emendas, para receber cargos e depois se reelegerem eternamente nas suas bases eleitorais. Comprando votos, por sua vez, dos prefeitos, que depois compram votos dos vereadores e que, por sua vez, compram os votos dos eleitores. Então, esse ciclo, né, a gente não faz parte, e eu acho que está muito claro para todo mundo que a gente nunca fará parte, mesmo porque nós já temos aí 10 anos de mandatários do Movimento Brasil Livre, e isso nunca aconteceu. Sempre fomos, aliás, parlamentares de oposição, em regra, tanto na esfera municipal, como na esfera estadual e na esfera federal. Então, acho que o primeiro ponto é, de fato, ser um partido político, não ter um discurso genérico, né, como eu coloquei no começo aqui da nossa conversa. Deputado, com relação ao fundo eleitoral, vocês têm agora um teste para passar em 2026, né, com as candidaturas aí, ver quem entra, como que vai ficar essa composição. Como vocês vão tratar a questão do fundo eleitoral? Nós somos absolutamente contrários ao fundo eleitoral, vamos votar para extinguir o fundo eleitoral. Agora, infelizmente, nós não temos competitividade frente aos bilhões de reais que o fundo tem. Assim, não é como se nós fôssemos ter uma fortuna nessas próximas eleições, né? Vamos ter pouquíssimo dinheiro, vai ser o partido que menos terá dinheiro no Brasil, porque nós não disputamos eleições, portanto não temos parlamentares eleitos, não temos direito a tempo de televisão, a fundo partidário, e o fundo eleitoral é muito pequeno, mas vamos utilizar o fundo. Vamos utilizar. Para as eleições majoritárias, em que o nosso fundo deve ser maior, porque nós teremos uma bancada de deputados federais, é impossível competir para uma prefeitura, ser competitivo nas eleições de 2028, ou mesmo nas eleições de 2030, principalmente no Norte e no Nordeste, que o volume de doações privadas é muito menor, sem fazer uso desse fundo. Infelizmente, agora, o nosso plano é fazer exatamente o que o Milei fez. Ele utilizou o fundo quando chegou no poder e extinguiu esse fundo. E, apesar de usar o fundo também, vamos manter a nossa postura sempre de dentro do parlamento, ser contra os aumentos e de defender a extinção, como eu tenho um projeto para extinguir desde 2019. Deputado federal Kim Kataguiri conversando com a gente aqui. Deputado, vai estar em Sorocaba hoje à tarde, né? Como é que vai ser a agenda aqui em Sorocaba? Bom, vamos ter uma agenda de fiscalização de emendas, que, aliás, eu acho que é uma coisa que está faltando para os parlamentares. Ontem mesmo a gente teve operação da Polícia Federal para investigar desvio de emenda parlamentar, e eu faço questão não só de dar transparência a todas as minhas emendas,
mostrando, né, os valores, a cidade, exatamente o local que recebeu, mas indo para o local e mostrando em vídeo para todos os meus eleitores e para todos os meus apoiadores. Então, a gente deve estar aí hoje na Parque São Bento, em Sorocaba, na Escola Municipal Parque São Bento, em que a gente mandou parte das emendas que são responsáveis pela construção ali de escola com 27 salas e com um ginásio. A gente deve também ir para o Centro de Operações e Inteligência da Secretaria de Mobilidade para averiguar, né, como é que foi investido o recurso que a gente encaminhou para câmeras de vídeo monitoramento, que é uma iniciativa que tem funcionado bastante aqui na cidade de São Paulo e que nós queremos fortalecer na cidade de Sorocaba. E ao final não, ainda tem uma outra agenda no final, mas a última fiscalização deve ser ali na Fundec, em que a gente adquiriu violinos para a orquestra. E para o final, né, nós vamos ter um encontro aí com apoiadores, um happy hour, que vai acontecer às 18 horas aí no restaurante Boa Vista, com todos os apoiadores aí do Movimento Brasil Livre em Sorocaba. Ítalo Moreira estará em toda essa agenda com o senhor? Toda a agenda mesmo, porque ele é o responsável por me passar todas as prioridades da cidade de Sorocaba, faz um mandato exemplar. Eu até hoje tento entender como é que ele encontrou tanta competência legislativa no município para apresentar e para aprovar tantos projetos. É uma pessoa que eu admiro e que não só foi responsável por me orientar, e sempre é responsável por me orientar das prioridades de Sorocaba, mesmo porque eu não moro em Sorocaba, então eu preciso entender as prioridades como uma pessoa que mora, que entende, é um vereador já experiente, e ele estará nos acompanhando em toda essa agenda. Mandar um abraço, inclusive, para o vereador Ítalo Moreira, que fez essa ponte também para que a gente pudesse conversar com o deputado federal Kim Kataguiri, a quem a gente agradece muito. A gente vai para um rápido intervalo, tomar um delicioso café Excelsior. Aliás, é uma brincadeira que a gente faz aqui, viu, deputado? De oferecer um delicioso café Excelsior para alguém. Para quem o senhor ofereceria um delicioso café hoje? Para o Ítalo Moreira, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Deputado, obrigado mais uma vez pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Um abraço e bom dia a todos.